venha o seu reino. Eu acho que nunca fez tanto sentido esta oração, né, para esse tempo. Venha o teu reino. Abra comigo a tua Bíblia em Lucas capítulo 18. Nós vamos ler o verso 20 e o 21. Lucas 17, verso 20 e o 21. Diz assim a palavra de Deus: interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está entre nós. Jesus ele é interrogado pelos judeus acerca de quando viria o reino de Deus. Porque eles conhecem a profecia de Isaías de que viria um libertador. E quando Jesus ele surge pregando que o reino de Deus havia chegado, então cria dentro deles uma expectativa de que em algum momento Jesus ele vai se revelar, este reino vai ser constituído, um grande exército vai surgir e eles vão ser libertos de um sistema opressor que eles viviam por causa de Roma. Então eles querem saber de Jesus se esse dia já está chegando. Só que a resposta de Jesus vai frustrá-los. Porque enquanto eles estão fazendo esta pergunta para Jesus, esperando de Jesus uma resposta de algo visível, tangível, a resposta de Jesus vai frustrar eles, porque Jesus fala para eles que o reino não vem com aparência humana, não é visível. E este reino a que Jesus estava pregando nem poderia falar, olha, o reino é um lugar, o reino é uma pessoa. Jesus fala para ele, olha, o reino está entre vós. E isto chocou aqueles homens. Porque eles estão esperando que de repente Jesus vai dar uma ordem, vai descer um exército dos céus e vai tirar eles daquele sistema. Enquanto eles estão esperando algo que pode pegar, Jesus está falando para eles que esse reino, o reino que Jesus estava pregando, esse reino não era um lugar, este reino não é uma pessoa, esse reino não é um estado, este reino não fechou nenhum monopólio com ninguém. Jesus estava dizendo que esse reino estava entre nós e esse reino estava dentro de nós. O que é o reino? O reino é o governo soberano de Deus dentro de nós. É a vontade de Deus que sobressai sobre a nossa vontade. No Novo Testamento, o vocábulo grego para reino é basileia, que significa realeza, governo, soberania e poder real, que vem da raiz da palavra basileus, que dá a ideia de um fundamento de poder. E Deus tem este poder. Todo o poder, todo o governo está sujeito ao nosso Deus, ao Senhor. Deus é o governador supremo de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. O cosmos, as galáxias, os céus, a terra, a minha vida, a sua vida,
estão debaixo deste governo. E o Salmos 24, verso 1, ele testifica disso. Porque o Salmos 24, verso 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele existe. Este reino, o reino de Deus, ele não é visível como nós acabamos de falar. Esse reino de Deus se move de uma forma invisível, eterno e permanente. Este reino se move de forma invisível, eterna e permanente. Só que este reino que se move de forma invisível, ele traz para o mundo visível impactos. O mundo visível é impactado por este reino que é invisível. E este reino invisível traz impacto para o nosso mundo visível de forma física e natural, através de homens e mulheres que foram chamados por Deus para manifestar os céus aqui na terra. Tem alguém aqui nesta noite que foram chamados por Deus para manifestar o reino de Deus aqui na terra? Tem alguém aqui? Glória a Deus. Esse reino se move de maneira visível por causa de nós, da igreja, que manifestamos esse reino de Deus de forma visível aqui na terra. Este reino tem algumas características, e eu gostaria de citar algumas características deste reino nessa noite. Primeira característica desse reino: este reino é um reino sobrenatural. João capítulo 18 e o verso 36 diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Esse reino não é físico. Esse reino não tem uma capital humana. Por isso esse reino não vai se manifestar de forma visível. Não vai abrir o céu e vai descer um exército de anjos para manifestar o reino de forma visível, porque o reino de Deus não é daqui. Só que esse reino, ele se manifesta aqui na terra através de nós, que somos os agentes de Deus, que Deus vai usar para manifestar o seu reino através de nós. Nós somos agentes de transformação que Deus vai usar para manifestar o reino. Então, onde nós, como igreja, como filhos de Deus, como pertencentes desse reino, onde nós colocarmos os nossos pés, nós estaremos implantando o reino de Deus. No lugar em que nós chegarmos, se houver naquele ambiente um caos, se houver trevas, se houver escuridão, nós, como agentes de transformação, quando nós chegarmos neste lugar, este lugar vai ser transformado. Porque o que eu acredito que só existe trevas no lugar onde a luz ainda não chegou. Porque no lugar que a luz chega, as trevas têm que dissipar. As trevas precisam ir embora. Então, porque em alguns lugares ainda é as trevas que predominam, é as trevas que exercem o seu governo, porque o reino de Deus ainda não foi implantado naquele lugar. Porque quando o reino de Deus é implantado, as trevas, elas não têm escolha, as trevas não têm opção. Quando o reino de Deus chega, as trevas precisam
ir embora, as trevas precisam recuar. E no lugar onde era hostil, este lugar agora passa a ser um lugar agradável. Este lugar agora passa a ser um lugar habitável. Este lugar agora passa a ser um lugar acolhedor. Por quê? Porque aonde o reino de Deus chega, os demônios precisam partir em retirada. Por isso que Deus quer usar a nossa vida. Por isso que nós somos agentes de transformação. É por isso que você trabalha onde você trabalha. É por isso que você mora onde você mora. É por isso que Deus te conectou aos lugares que você convive no seu rol de relacionamento. E às vezes a gente pensa assim: ah, meu Deus do céu, não sei por que Deus me trouxe para trabalhar aqui. Que lugar horrível. Esse lugar só tem contenda. Esse lugar só tem fofoqueiro. Esse lugar é um lugar ruim. Meu Deus, não sei por que Deus me trouxe aqui. Eu não sei por que Deus me trouxe para morar aqui. Não sei por que eu moro neste lugar. Meu Deus, que lugar horrível. Oh glória. Deus só te levou para lá para você ser agente de transformação naquele lugar. Para as pessoas olharem e falar assim: meu Deus, depois que você chegou aqui, ó, este lugar mudou. Depois que você chegou aqui, esse ambiente não é mais o mesmo. Olha, as pessoas que se odiavam, agora as pessoas vivem num ambiente de forma cortês umas com as outras. É para alguém olhar e falar assim: meu Deus, depois que essa família de crente veio morar aqui na nossa rua, meu Deus, os furtos, os roubos cessaram. Agora a rua está tranquila, o ambiente agora está tranquilo. Oh glória, depois que esses crentes vieram para cá, eu quero conhecer o Deus desses crentes. Eu quero conhecer a igreja desses crentes. Eu quero ser como esses crentes. Aleluia. Esse reino não é daqui, mas esse reino se move através da minha vida e através da sua vida. Número 2, esse reino é um reino de poder, não apenas de palavras. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, olha o que o Paulo diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aleluia. Nós nos movemos e movimentamos no reino, não apenas com palavras, não apenas com discurso. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que eu acho sensacional, e eu cito sempre que posso esta frase. Ele diz que algumas pessoas, elas têm um discurso rico, só que as práticas são muito pobres. Ao contrário do reino terreno dos homens, quanto maior e melhor for o discurso bem elaborado, bem técnico, para os homens é de grande valor. Às vezes, aquele discurso não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com a vida dele, não é nada que ele pratica, não é nada que ele vive. Mas quanto melhor for o discurso elaborado no reino dos homens, é o que tem valor. Só que no reino de Deus, esse discurso bem elaborado, sem a manifestação do reino e do poder de Deus, só é um discurso.
só toca a mente, só toca o intelecto, só acessa a mente. O que faz esse discurso acessar a mente, descer para o nosso coração, é o poder de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Jesus, o nosso maior exemplo em tudo. Jesus abrindo mão desse discurso fino, bem elaborado. E Jesus, nas suas ministrações, Jesus usando parábolas. Por quê? Porque a parábola trazia as pessoas para mais perto de Jesus. As parábolas colocavam aqueles que tinham muito entendimento no mesmo lugar daqueles que tinham pouco entendimento. Só que esse discurso simples, porque o Evangelho é simples, amém, irmãos? O Evangelho é simples, e às vezes nós achamos que o Evangelho é tão simples que a gente quer dar uma sofisticada. Só que mesmo Jesus pregando um Evangelho simples, esse Evangelho simples vinha acompanhado do poder de Deus. Olha só Mateus capítulo 4, verso 23. Mateus 4 e 23. Você pode ler? 1, 2, 3. Olha como Jesus fazia. Jesus ensinava. Depois do ensinamento de Jesus, Jesus fazia o que, gente? Curava. Manifestação do poder de Deus, não era só as palavras. Depois que Jesus ensinava, as pessoas eram libertas. As pessoas voltavam para suas casas transformadas. Eu creio neste Evangelho. Eu creio que esse Evangelho ainda está vivo no nosso meio. Eu acredito que Jesus ainda cura. Eu acredito que Jesus ainda liberta. Eu acredito que Jesus ainda transforma. Eu acredito que Jesus ainda restaura. Por quê? Porque o reino de Deus não é apenas palavras. O reino de Deus é poder. E nós, gente, nós podemos nos movermos neste poder. Lucas 10, Jesus disse que Ele nos deu poder, e Ele nos deu autoridade, para nós colocarmos as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serem curados. Se bebêssemos ou comêssemos alguma coisa mortífera, não ia fazer dano nenhum. Quando Jesus disse para os discípulos, esta palavra é para nós, esta palavra é para os nossos dias. Nós podemos nos movermos em poder. O que nós precisamos? Eu lembro da palavra do Tiago. Nós precisamos estarmos sujeitos a Deus. Sujeitai a Deus, resistir o diabo, e ele vai fugir de vocês. Terceira característica deste reino. Este reino é um reino inabalável. Oh glória! Você pode falar para alguém que está do outro lado: este reino é inabalável. Oh glória! Olha o que diz Hebreus 12 e 28. Por isto, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Nós estamos vivendo esses dias em que as maiores economias
do mundo estão abaladas. Empresas que em outro momento eram fortes, era acima de qualquer suspeita de falência, de demitir funcionários, era uma estrutura forte, sólida. E seus presidentes se orgulhavam. Só que nesses últimos tempos nós temos visto que as maiores economias estão abaladas. E por causa disto, fome. Por causa disso, desemprego. Por causa disso, muitas famílias estão na rua. Muitas famílias perderam o seu sustento. Tanto as economias mais fortes de países, de empresa, quanto a economia pequena da dona de casa, do pai de família, nesses últimos tempos tem se abalado. Só que nós fazemos parte de um reino que não se abala. Existe um lugar em Deus que nós precisamos entrar. Neste lugar, o que acontece externo não abala aquilo que nós temos interno. As economias estão abaladas, mas se nós estivermos neste lugar em Deus, nós estaremos seguros, nós estaremos protegidos, nós estaremos respaldados pela palavra de Deus. E este lugar é no Senhor. Há um lugar em Deus em que nós podemos descansar. Há um lugar em Deus onde nós podemos ser quem realmente nós somos. Há um lugar em Deus que nós podemos entrar em Deus e nós podemos colocar para fora tudo aquilo que dói, tudo aquilo que machuca, tudo aquilo que traz dor. Este lugar é no Senhor. E as portas nessa noite estão abertas para quem quiser entrar neste lugar. Neste lugar, a economia não abala. Neste lugar, as notícias ruins não abalam. Este lugar é no Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar de descanso em meio às guerras. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Entra neste lugar. Este lugar é no Senhor. Quer descansar? Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Nós fazemos parte de um reino que é inabalável. As estruturas humanas se abalam, mas nós permanecemos firmes, porque nós fazemos parte deste reino. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 14, o verso 17, o Paulo, ele ajuda a ampliar o nosso entendimento acerca daquilo que é o reino de Deus. O Paulo em Romanos 14 e 17,
O Paulo diz que porque o reino de Deus é comida e bebida. Sim ou não, gente? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que, gente? O reino de Deus não é comida. Enquanto os reis dos dias do Paulo se banqueteavam, mesas fartas de comida, e eles achavam que o seu reinado, que a sua força, a força do seu reinado, consistia em ter uma mesa farta, regada de todo tipo de comida. Aí o Paulo vem dizendo: olha, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é comida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito. Nós vemos neste texto, na fala do Paulo, pelo menos 3 características do reino que só pode ser produzido pelo Espírito Santo. Justiça é algo que só o Espírito Santo pode produzir em nós. É só o Espírito Santo que pode gerar em nós uma justiça verdadeira. Porque olha o que a Bíblia diz, o que é a nossa justiça. Isaías capítulo 64 e o verso 6. Olha o que a Bíblia diz, o que é a nossa justiça. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. A justiça, só o Espírito Santo pode produzir em nós, porque a nossa própria justiça é falha, a nossa própria justiça é incapaz. E o Deus deste reino, o desejo de Deus é que nós, como súditos do seu reino, o desejo de Deus é que nós pratiquemos a justiça. Olha o que o Miqueias, capítulo 6, e o verso 8 diz. Oh glória! Miqueias capítulo 6, verso 8 e 9. Você pode ler? 1, 2, 3. Simples, Deus só pede isso, para nós praticarmos a justiça. Só que se nós não estivermos inseridos nesse reino, fora do reino não existe justiça. Fora do reino o que existe é rebelião. E o desejo de Deus é que nós, como igreja, nós pratiquemos a justiça. Segunda característica é paz. O reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é um reino que promove a paz. E nós temos aprendido que a palavra hebraica para paz é shalom, que significa plenitude, solidez e segurança. E o único motivo de nós termos plenitude, solidez e segurança é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. É a morte vicária de Jesus, pagando o nosso preço, assumindo o nosso pecado. A palavra diz que
o pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o motivo de nós termos paz é o que o Paulo diz em Romanos: nós só temos paz porque não existe mais nenhuma condenação sobre a nossa vida. Romanos 8:1. Não há mais condenação, e pelo fato de nós não sermos mais condenados, nós podemos desfrutarmos a paz em Deus. Então nós temos paz com Deus, porque Jesus pagou o nosso preço, a nossa dívida. Consequentemente, nós temos paz com nós mesmos, porque os nossos pecados não nos atormentam, e consequentemente nós temos paz com o nosso próximo, porque nós temos entendido que aquilo que nós recebemos de Deus não fica represado em nós. Se nós temos recebido paz de Deus, então nós compartilhamos essa paz com as pessoas. O reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus promove a paz. Só que não é a paz que vem do mundo. Esta paz é a paz que vem de Deus. É a paz que excede todo entendimento. Não é um tipo de paz que vai nos tirar da guerra. Não é um tipo de paz que Deus vai vir e vai resolver todos os nossos problemas, para a gente sentar numa cadeira de balanço e ficar balançando e falando: agora eu tenho paz, todos os meus problemas acabaram, está tudo resolvido na minha vida, por isso eu tenho paz. Não é esse tipo de paz. O tipo de paz que eu falo é um tipo de paz que no meio da guerra, no meio da batalha, no meio dos desafios, eu tenho paz com Deus para enfrentar os meus desafios. Eu tenho paz com Deus para enfrentar as minhas guerras. O reino de Deus é um reino que promove a paz. E número 3, o reino de Deus promove alegria no Espírito. Oh glória! Por isso que o povo de Deus é um povo alegre. Aleluia! Por isso que o povo de Deus é um povo feliz. Por isso que às vezes as pessoas não entendem, quando olham para um filho de Deus enfrentando guerras, quando olham para um filho de Deus enfrentando inúmeros desafios, e eles ficam espantados. Eles dizem assim: meu Deus, fulano perdeu o emprego, fulano, olha a situação do filho, olha como a casa dele está. E quando a gente vai conversar com ele, ele tem alegria. Neemias, capítulo 8, e o versículo 10, por favor. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebi as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é o que, gente? A alegria do Senhor é a nossa força. Eu tenho aprendido que alegria não é simplesmente resultados de coisas. O motivo da nossa alegria não são as coisas. O motivo da nossa alegria é o Senhor. O Senhor é o motivo da nossa alegria. A nossa alegria não é simplesmente um sentimento que toca
a nossa alma. Porque se nós ficarmos esperando esse tipo de alegria que toca a nossa alma, esta alegria só vai vir com resultado de coisas boas. Esta alegria é um tipo de alegria que nos traz gozo. E este gozo não toca simplesmente a nossa alma. Esse gozo toca o nosso espírito. Porque independente se vier coisas boas ou não, nós podemos continuarmos alegres. Se as coisas não forem a nossa alegria, se o Senhor for a nossa alegria, independente se as coisas vierem ou não, nós vamos continuar alegres. Porque a alegria, gente, não é apenas um sentimento. A alegria é um fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito. Olha Gálatas capítulo 5 e o verso 23. Gálatas 5 e 23. Volta um pouquinho. Volta. Pronto, 22. Mas o fruto do Espírito é alegria, é gozo, é um fruto do Espírito. Oh glória! Porque tem tanta gente que tem tudo, tem tanta gente que não tem falta de nada que o dinheiro pode comprar, mas são infelizes, não tem gozo, não tem alegria. Quantas pessoas conhecidas mundialmente, com muito dinheiro, com tudo que o dinheiro poderia comprar, e mesmo assim, essas pessoas entraram num lugar de tristeza profunda, e elas acabaram tirando a sua própria vida, porque as coisas não preencheram, não tocaram este lugar para trazer gozo, para trazer uma alegria. De outra partida, quantos irmãos nossos, neste exato momento, eles estão numa gruta, estão numa caverna, e eles estão adorando o Senhor, não com o som dos seus lábios, com o mexer dos seus lábios, porque ninguém pode saber que eles estão ali, mas isso não tirou a alegria deles de adorar e servir o Senhor. Quantos irmãos nossos nesse momento estão por aí em algum lugar, talvez um campo de refugiados, e estão ouvindo o filho falar: pai, eu tenho fome. E eles olham para o filho e dizem: filho, o Senhor vai providenciar, vamos adorar o Senhor. E eles estão adorando o Senhor e talvez estão dizendo: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, a escassez não roubou a alegria de estar diante do Senhor, porque a alegria deles não são as coisas, a alegria dele é o Senhor, e o reino de Deus é o que promove esta alegria em nós. Por isto a nossa oração nesses dias, Mateus capítulo 6, o versículo 10, Jesus vai ensinar os discípulos a orar,
Os discípulos, eles chegam para Jesus e falam: Jesus, nos ensina a orar. Porque os discípulos sabiam que Jesus, ele investia tempo na oração. E talvez os discípulos pensem assim: ele dá uma palavra e os demônios vão embora. Os paralíticos, eles são curados. É porque ele ora. Senhor, nos ensina a orar. Talvez no pensamento dos discípulos, os discípulos estão pensando assim: nós precisamos orar para a gente fazer o que ele faz. E aí Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Põe no 9, por favor. Não, 10 mesmo, por favor. Não, 9. Desculpa, Gu, 9. Olha Jesus falando. Portanto, tá bom. Então quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que Jesus vai ensinar os discípulos a pedir: venha o seu reino. É o primeiro pedido da oração do Pai Nosso. Venha o seu reino. Venha o seu reino. Venha a sua vontade. Exerça autoridade na minha vida. Exerça governo na minha vida. E talvez você é alguém que está aqui, ou você está em casa, e eu quero declarar com você esta oração de Jesus, para que nesta noite o governo de Deus venha sobre nós, que nesta noite o governo de Deus venha sobre a nossa vida. Talvez algumas coisas estão desorganizadas na nossa vida, é porque Deus deixou de exercer governo. Quantos pais de famílias estão comendo pão de dores, como disse o salmista? Porque Jesus deixou de exercer o seu governo na nossa casa, na nossa família. Talvez nós estamos fazendo algumas escolhas erradas nesses dias, porque Jesus não exerce mais o seu governo sobre nós. E eu quero declarar isso com você agora. Senhor, venha sobre nós o teu reino. Venha sobre nós, Senhor, a sua vontade. Senhor, que a palavra de Gálatas 2:20, agora não sou eu mais que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Que esta palavra seja uma verdade na nossa vida, Senhor. Nós queremos viver esta verdade, Senhor. Exerça governo sobre nós, Senhor, que nos ensina, Senhor, abrimos mão da nossa vontade. Nos ensina, Senhor, abrimos mão das nossas preferências, para que a sua vontade, Senhor, ganhe força em nós, para que o seu reino ganhe forma em nós, Senhor. E tudo que nós fizermos, que nós possamos fazer, Senhor, pela sua vontade. Tudo que nós fizermos, Pai, nós possamos fazer debaixo da sua vontade e do seu governo exercido sobre a nossa vida, Senhor. Agora ore para que o reino de Deus seja implantado na tua casa, na tua família. Vem, Senhor, com teu reino sobre a nossa casa. Vem com o seu reino, Senhor, sobre a nossa família. Ó Pai, talvez, Senhor, algumas pessoas não permitiram que o Senhor continuasse exercendo governo, autoridade. Senhor, quantas famílias elas não permitiram que o Senhor continuasse governando a sua casa.
Pai, nesta noite nós declaramos que tudo que está em desordem nas famílias, tudo que está desorganizado nas famílias, nesta noite nós oramos para que venha o seu reino, para que aquilo que estava desorganizado possa ganhar forma. Pai, a tua palavra diz que foi para isto que se manifestou o Filho de Deus, para colocar em ordem tudo que estava desorganizado, para colocar em liberdade os presos. Pai, nesta noite que as prisões caiam em nome do Senhor Jesus, e que as famílias elas estejam debaixo do seu governo, que as famílias estejam debaixo da sua vontade. Venha o seu reino, Senhor, sobre as nossas famílias. Venha o seu reino sobre o Capão Redondo, que o Capão Redondo seja impactado pelo seu reino. Venha o seu reino, Senhor, sobre a cidade de São Paulo. Venha o seu reino sobre o Brasil. Venha o seu reino sobre os 3 poderes da República. Venha o seu reino sobre a nossa nação, Senhor. Orando calamandarabacandarabadará sérgia. Venha o seu reino sobre nós, Senhor. Que tudo aquilo que foi construído nas famílias, mas que foi construído, Senhor, fora do seu governo, tudo aquilo que foi construído, Senhor, fora da sua vontade, nesta noite nós declaramos: cai agora, em nome de Jesus. Nós, Pai, declaramos agora que toda rebelião, toda desordem, cai agora em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que os corações duros, esta noite, Senhor, eles são trocados por um coração de carne. Que toda resistência ao teu Espírito, que toda resistência à sua vontade, que toda resistência ao controle e domínio do Senhor, nesta noite caia agora, em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, que venha o seu reino, venha a sua vontade sobre as famílias do Brasil. Senhor, nós também nesta noite, nós queremos declarar Romanos capítulo 14 e o verso 17, porque nós cremos que onde o seu reino for implantado, haverá paz. Nós cremos, Senhor, que onde o seu reino for implantado, haverá justiça e alegria no Espírito. Vamos declarar, gente, que onde que o reino de Deus for implantado, haverá justiça. Pai, nós declaramos a tua palavra, e nós cremos que o teu reino é um reino de justiça. Pai, nós declaramos que o teu reino promova a justiça que a nossa nação necessita. Que o teu reino promova a justiça que a nossa nação precisa. Pai, nós declaramos que a sua justiça, Senhor, ela acaba, extermina com a desigualdade. Pai, nós declaramos que por causa da tua justiça haverá uma melhor distribuição de renda. Nós declaramos, Senhor, que por causa da sua justiça, o menos favorecido vai ser alcançado. Pai, nós declaramos que por causa da sua justiça, pessoas que hoje estão no cárcere, estão presas, a sua justiça traz liberdade para estas pessoas que estão presas injustamente, que já pagaram a sua dívida. Pai, nós declaramos que a tua justiça, ela é derramada na nossa nação, Senhor. E por causa da justiça, nós declaramos, Senhor, por causa da tua justiça, o pai de família vai ter que dar para o seu filho, vai ter o pão de cada dia.
Senhor, nós também declaramos que o seu reino é um reino de paz. Nós declaramos, Senhor, a sua paz sobre a região do Capão Redondo. Nós declaramos, Senhor, que famílias que estão com medo, famílias que estão trancadas dentro de casa por causa da violência, pessoas, Senhor, que ao sair na rua, saem com medo, pessoas que desenvolveram a síndrome do pânico por causa da violência, nós declaramos, Senhor, a paz do Senhor, ela chega no Capão Redondo. Nós declaramos, Senhor, que a sua paz, ela alcança a nossa casa, a tua paz alcança as nossas famílias. Nós declaramos, Pai, que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, nesta noite, ela encontra a nossa casa, ela encontra a nossa família. Senhor, nós declaramos que no bairro do Capão Redondo, nas ruas do Capão Redondo, as pessoas vão andar e vão se sentir mais seguras por causa da paz do Senhor que nessa noite é derramada em nós. Senhor, nós declaramos que a paz do Senhor alcança os nossos irmãos que estão lá na Ucrânia. Nós declaramos que a paz do Senhor alcança a igreja da Ucrânia. Que a paz do Senhor dê força para os nossos irmãos. Que a paz do Senhor dê força para os nossos irmãos se levantarem nesses dias. Que a igreja da Ucrânia seja agente do Senhor para promover a paz naquele lugar. Senhor, que a sua igreja na terra, que a igreja perseguida, que nesta noite, Senhor, ela se levanta para promover a paz. Pai, nós também declaramos que o teu reino é um reino de alegria. O teu reino é um reino de gozo. Onde houver alguém nesta noite, Senhor, tomado de tristeza, onde houver alguém nesta noite, Senhor, tomado de uma tristeza profunda, Pai, nós declaramos que o Senhor nesta noite acessa esse quarto onde existe alguém trancado, pensando em acabar com a sua vida, porque algumas coisas não deram certo, porque houve perda em algumas coisas, e ela está tomada de uma tristeza profunda, em que tem pensado em acabar com a sua vida. Para acabar com essa tristeza, nesta noite nós declaramos que a alegria do Senhor encontra esta pessoa. Nós declaramos que a alegria do Senhor invade este quarto, invade esse recinto, e a alegria do Senhor toma esta vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do teu Espírito nesta noite acessa estas pessoas, Senhor. Venha o seu reino, venha o seu reino. Vamos louvar, adorar o